Com vocês, Cacau de Queiroz. Essa figura aí que a gente ouve desde cedo, né? Que a gente consome música instrumental, música de altíssima expertise e qualidade, e a gente escuta o som do Cacau. E essa semana eu pude ligar e conversar com essa figura que é fantástica. É um contador de histórias, nato, cheio de histórias para contar e uma experiência vasta. Ô, Cacau, muito obrigado por você aceitar a nossa proposta de participar dessa live. E é uma live que é um bate-papo, não tem script, é simplesmente papo que a gente bate de músico para músico e assim a gente tira várias pérolas aí dessa grande musicalidade que você tem. Muito obrigado, viu? Faz parte do aprendizado de todas as músicas, né? Sim. E olha só, só para todo mundo se antenar, o Cacau, ele é brasileiro, não é, Cacau? Até onde eu sei, brasileiro. Brasileiro, filho de paraense, minha mãe paraense, meu pai era baiano, de Alagoinha, do lado de, imagina, e eu nasci no Rio de Janeiro. Olha só, ele é carioca de nascença, mas com pais com influências brasileiras diversas, né? Totais, totais. E ele mora na França há quanto tempo, Cacau? Rapaz, já pula a pergunta, 35 anos, cara. Trinta e Não é cinco mole, não. anos. É uma vida e 35 anos é mais do que a minha idade. Ele foi para lá, eu nem era nascido, e ainda Pô, mora e faz música. Cacau, a palavra é sua, muito obrigado, queria te agradecer e vamos bater esse papo aí. com prazer. Tá tendo uma defasagem ou você está me ouvindo direto? Estou te ouvindo. Se você puder chegar a câmera um pouquinho mais para baixo, assim, é isso, para você ficar Ah, mais próximo. Maravilha. Assim tá ótimo. então, Aí. tá certo. Cacau, Hum. conta um pouquinho para quem não te conhece, assim, como que surgiu a música na sua vida ali do início? Não precisa detalhar tanto, porque eu sei que é bem específico, né, a sua trajetória musical, mas como é que deu início, assim, a sua musicalidade ou a sua intuição, a sua trajetória? Como é Olha, que iniciou? começou, eu era garoto, eu tinha por volta de 6, 7 anos, eu montei uma bateriazinha, porque eu gostava muito de bateria, né? Aí eu montei uma bateria, era um tamborzinho de criança, mas com a pele de verdade, um tamborete, sabe, aquele de lona, e eu botei uma frigideira sem cabo, que fazia para mim era o prato, né? Fazia shh. E eu aprendi a bossa nova, né? Tchac, 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 tchac. Porque eu via os músicos que vinham, meu pai conhecia, ele conheceu o Luiz Bonfá primeiro, que deu aula para ele, foi a grande amiga do meu pai, e depois o meu pai conheceu o Baden Powell, que frequentou a nossa casa. Eu conheci o Baden, eu devia ter uns 8, 9 anos, e o Baden vinha sempre lá em casa, virou um irmão do meu pai, entendeu? Eles se amavam assim como dois irmãos. E foi assim que começou a história, porque um dia o Baden vinha sempre lá em casa, eu tinha um irmão que cantava e tocava violão, e um dia o Baden veio, eu tomei coragem, eu botei minha bateria e acompanhei o Baden, sabe? E ele deu a maior força, ele falou, poxa, que musicalidade, tá legal, meu irmão e eu. E, e foi assim que começou. E como meu pai conhecia, eu morava na Rua do Vivier, que era onde tinha o Beco das Garrafas, que foi praticamente o lugar onde começou a Bossa Nova, né? Sim. Em Copacabana era o Beco das Garrafas. Tinha umas 10 boates e o pessoal todo passava ali. E meu pai conhecia os músicos conheciam meu pai, foi assim, ele conhecia o Vinícius, apresentou ao Baden, vinha o Mário Teles, ia muito lá em casa. E meu pai teve música com o Mário Teles, com o Vinícius, com o Baden mesmo, com o Moacir Santos, o Radamés Inhatali. Tá doido. Então, pô, eu nasci vendo essa gente, e para mim isso era, sabe, esses músicos era, eu nem Cotidiano. pensava,
Eu nem pensava em profissionalismo, em nada. Eu via, eu admirava, adorava a música, adorava ouvir os caras. E como era garoto, eu tinha que dormir cedo. Mas, bom, foi assim o meu início, né? Então você E aí, começou quando eu... tocando bateria com Baden, olha que louco. Pois é, que loucura, né? E, e aí, com 12 anos, meu pai me deu uma bateria de verdade. E aí foi, como ele conhecia o Moacir Santos, e o Moacir queria se ofereceu para dar aula de piano para nós, né? Para meus irmãos, para mim. E eu insisti na bateria. Aí foi o cunhado do Moacir, Eloir, Elias Ferreira, e o Elias Ferreira que arranjou uma bateria para mim, de um baterista chamado Adir, porque eu vi no bumbo tinha um desenho igual do Buddy Rich, só que Uhum. escrito Adir, né? Entendeu? Então eu sei que o cara se chamava Adir. E eu adorei essa bateria, pô, foi minha. Durante assim, uns 2, 3 anos eu curti demais a bateria, com o sonho de ter uma Ludwig, né? Eu sonhava em poder comprar uma Ludwig, coisa bom, etc. E tinha o Edson Machado também, que vinha. Quando eu comprei aos 12 anos, meu pai me deu dinheiro, eu desci, que na esquina do Beco das Garrafas tinha uma loja de disco. Aí eu desci para comprar o disco do Edson Machado, é Samba Novo, aquele disco de capa preta, que é coisa linda, maravilhosa. E quem que eu encontro lá no coisa? O Edson Machado. Não, Né? Aí ele, não acredito. aí eu disse, poxa, ele me assinou o disco, veja só. E eu perdi esse disco, a capa do disco eu perdi nas Poxa. mudanças, fiz tudo com meus pais e tal. Mas bom, isso está gravado na minha memória, né? Esse homem maravilhoso, esse baterista fantástico. E aí eu tocava bateria, tocava também muito com disco, né? E nessa época eu ouvia muito Tamba Trio. E era o Bebeto, que foi minha primeira influência na flauta. E eu adorava ouvir o som do Bebeto e tocando bateria, ouvindo. E de repente, bom, por várias razões, a gente vendeu a minha bateria para comprar uma outra, mas aí minha mãe falou, não, já que eu fiquei em segunda época, e ela disse, não, vou pagar um professor particular. É aquelas confusão de coisa, né, de criança. Uhum. E aí eu passei a tocar flauta, velho. Peguei uma flauta de madeira, comecei entendeu? A me virar como eu podia, até que eu pude comprar, com 17 anos, 16 anos, eu pude comprar uma flauta nos Estados Unidos, uma flauta de verdade, né? E isso também é uma outra história. Eu fui fazer um intercâmbio de estudantes e eu estava lá, estava duro, meu pai. Eu tive uma boa educação, sem dinheiro, mas foi maravilhosa a minha educação. E meus pais eram assim. Aí eu fui para os Estados Unidos e o Moacir Santos, ele me escreveu, veja só, eu estava na Pensilvânia, ele me escreveu me oferecendo $200. Era um cara maravilhoso, né? E Poxa. acabou que não rolou essa história, mas eu pude comprar minha flauta, uma Armstrong, né? E, e foi assim que começou. A flauta eu me virei sozinho, a Armstrong veio com um folheto, né, com a Uhum. digitação e tal, porque eu tocava aquela Doce. flauta block, né? Eu tocava meio de lado, assim, então eu não sabia, eu não conhecia as chaves, né, a digitação da flauta transversa. E aí eu comecei a me virar, lá nos Estados Unidos, eu sentado na cama, assim, com o negócio e pegava nota por nota. Bom, e fui levando. Aí aprendi sozinho do jeito que eu podia. E você tinha quantos anos? Eu estava com 16 anos. Olha só, Né? 16 anos. Hum. E aí, bom, aí eu voltei para o Brasil, aí tocava com meu irmão, que era violonista e cantava. Eu até gravei coisinhas em cassete e tal com ele. Sem técnica nenhuma, mas não tinha nota errada, mas só não tinha técnica, né? Porque eu não estudava. E eu Uhum. não queria estudar técnica na época, porque eu achava que aquilo ia me. Como é que eu posso dizer? Aquilo ia Ti- me ti- tolher. Tirar o feeling, né, que eles falam. Exatamente, tirar o filho, vai, imagina. É porque eu era garoto, eu tava nessa, eu queria curtir a flauta, né?
E eu sabia que se eu começasse a estudar escala e tal, eu ia me perder. E eu tinha um pouco de razão, porque quando a gente passa essa parte técnica, isso influencia muito a nossa maneira de tocar também. Então, bom, isso eu estava vendo o seu e-book, tem coisas muito legais. Eu também penso do mesmo jeito. Os conselhos que eu dei para os alunos que eu tive é exatamente isso. Né? Você pega e vai tocando, bicho. Na época eu botava a rádio e foi assim que eu aprendi a improvisar. Eu improvisava direto, né? Então, você é, E, de uma geração, igual a muitos que passaram, que era assim, porque não tinha é, tanto método, não tinha tanta transcrição, então vocês tinham é, que tirar tudo e tocar com o disco, né? não tinha informação praticamente nenhuma. Ou você via os músicos ao vivo, imagina, eu no Rio de Janeiro, que era a capital, a porta de entrada do Brasil, né? O Rio de Janeiro, a dificuldade para você ter um instrumento, para você comprar um disco, entendeu? A Uhum. dificuldade nessa época não existia internet, né? Essas coisas todas, né? Então, quer dizer, bom, mas eu sou um privilegiado, porque eu nasci num bairro que é bem cosmopolita do Rio de Janeiro, né? Agora eu fico admirado de ver os músicos, certos músicos que eu conheci, como Moacir Santos, o cara que vem de Jequié, Uhum. do fundo da Caatinga, bicho, fazer as coisas que o cara fez, tocar as coisas que ele tocou, Severino Araújo, Zé Budega, todos esses caras que eu conheci ao vivo, assim, isso é chapéu para os caras, porque aí Ô, foi bem. Cacau, deixa eu só abrir um parênteses aqui para duas coisas. Primeiro, a internet que você está usando aí são os dados ou é o Wi-Fi? Eu estou usando os dois. É Quer dizer, porque eu liguei o. porque tá travando um pouquinho. Aquele nosso teste estava melhor. Aquele teste você estava usando qual? Estava usando só o 4G. Você quer que eu desligue o Wi-Fi? O Wi-Fi? Aqui ele diz Wi-Fi. Eu Quer que acho, eu eu derrube acho. tudo? Testa aí, por favor. Coloca o 4G, porque ele está dando algumas travadas. E outra coisa, parece que tem sua família está aqui. Deixa ele voltar, que ele está trocando de internet para ver se melhora, gente. Para mim aqui tá travando bastante assim a fala. Aí tá bom, Edu? Ó, olha, fala aí. Eu acho que melhorou, hein? Tá bom. É porque com o Wi-Fi e o 4G eles ficam brigando. Ah, É sim. capaz de ter dado Poxa, chabu. melhorou. Então, eu estou Olha, fazendo. aproveitando que eu abri umas aspas, parece que a sua família Sim. inteira tá aqui na live. Tem a gente falando, oi tio! Oi. Ó, o Edu, É, porque O Edu Neves está aí, ó. Conhece? Eduardo Neves? Eduardo Neves, Claro, sim, né? sim. Quem não conhece? Pô, Tá mandando um abraço aí. pô, abração, abração. Pô, sua Imagina. internet Eu ficou tô ótima mais agora, ouvindo. maravilha. Olha só, Ficou bom, né? o Cacau, Sim, sim, então a diga. gente teve você teve esse primeiro contato com a música cercado de grandes músicos. Isso teve, assim, um grande privilégio, né? Foi. Então, a gente percebe realmente que diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? No meu caso, bom, deu certo, mas bom, deu certo assim, deu ser músico profissional e tal, porque foi tudo um acaso, né? Quer dizer, eu nasci numa família, meu pai, pô, tinha esses conhecimentos, a gente era muito ligado à música em casa, então isso me facilitou muito, né? Então, aí a gente teve essa primeira fase, aí, mas quando que você falou assim, poxa, esse negócio é sério e agora eu tenho que virar um profissional mesmo? Quando que foi esse choque assim? Isso foi culpa do Baden-Powell, porque ele, ele chegou da França, ele voltou da França, né? Aí ele foi lá em casa, porque ele era como irmão do meu pai, né? Então ele veio visitar minha mãe, meu pai, a gente. Nessa época a gente estava morando no Leblon. Aí o Baden chegou, estava de porre, né? E ele chegou, aí sentou, ele me conhecia tocando bateria. Aí meu pai falou, Cacau, vai pegar sua flauta para tocar com o Baden, porque, né? Aí eu fui arrastando os pés, porque eu não gosto sabe, essa coisa. Eu não gosto muito disso. E ainda mais que ele estava bêbado, né?
bêbado, ele estava de porre, não é bêbado, ele estava maravilhoso. Diferente, né? Fique bem claro isso. É que o Baden bebia muito, passava fases onde ele bebia muito, ele, o Vinícius, todos, né? Bom, aí eu fui pegar a flauta, e ele disse, vamos tocar Carinhoso. E tocando Carinhoso, e o Baden falou assim, olha, você e seu irmão vão estar comigo na quarta-feira, que começava a temporada dele no Teatro Opinião. Isso era domingo. Né? Aí eu, aí eu disse, bom, ó, tudo bem, eu nem levei a sério. Eu disse, bom, ele tá depois, vai esquecer, ou ele falou isso só por gentileza e tal. Pô, na terça-feira me liga o João das Neves, Nossa. que era o, como é que diz, meteram cena, né, o diretor, né? Que ele me liga e diz, Cacau, olha, amanhã, quarta-feira, se você puder chegar umas 4 horas, Passar porque a o gente som. viu, para passar o som, para ver a situação, porque eu era convidado e tal. Aí eu, porra, bicho, eu comecei a tremer, aí comecei a tremer de nervoso, porra, ele falou, pô, ele não esqueceu e tal. E na quarta-feira o meu irmão, ele estava de guarda no quartel, porque ele estava servindo, né? Então ele estava de guarda, ele não pôde vir, eu tive que ir sozinho. Então o que o cara combinou foi, o que foi combinado, bom, isso foi depois. Quando eu chego no teatro, Teatro Opinião, lá em Copacabana, a fila estava dobrando o quarteirão. Fila do pessoal para comprar os ingressos. Isso já era 4, 5 horas da tarde. E, porra, aí eu vi isso aí. Aí eu entro no teatro, o que eu vejo no teatro? Tá o Bade ensaiando com o grupo. O grupo era o Braz no oboé, o Raul Mascarenhas na flauta, um cellista tchecoslovaco, que eu esqueci o nome dele, um cara super legal, o Oswaldo na bateria e o Chaplin na percussão. E o Baden sentado no. Sabe, o Teatro do Opinião é um teatro de arena, né? Então ele estava no palco assim. Aí o Baden sentado, tocando com os músicos. E eu cheguei lá, estou esperando. Aí o João das Neves falou: depois foi combinado, você vai ficar aqui no palco, na plateia. E quando o Baden tocar o Carinhoso, você toca da plateia e depois você desce e ele te apresenta. E eu não estava acreditando, eu disse, pô, não é possível. E os caras tocando, e o Chiquinho de Moraes, o arranjador Chiquinho de Moraes, ele estava escrevendo, ele escrevia os arranjos, ele passava para o copista, e o copista distribuía para os músicos. Era um arranjo assim, flauta, oboé, cello, mas o Chiquinho de Moraes, né, o grande arranjo. E eu caí nesse antro aí, entendeu? E foi assim que eu comecei, porque aí, bom, eu até, só um parênteses engraçado, eu estou sentado na plateia, eu até tinha levado umas vizinhos, para ficar do meu lado, sabe? Dar o Tinha um suporte ali, torneiro, né? para dar pô, bicho, eu sentado ali, vendo o povo entrando. Rapaz, você sabe quando você vê o cristão que vai ser comido pelos leões na arena, a sensação foi exatamente essa, que eu estou sentado ali na plateia, o teatro todo aceso e as pessoas entrando e nego passa, sabe, aquelas coisas, mas é aqui, olha, vem, opa. E eu estou ali, eu digo, meu Deus do céu, estou aqui nessa, uma loucura, né? Uhum. Praticamente o primeiro Bom, show, aí né? foi meu primeiro show. E aí a luz apaga e tal, o Baden começa o carinhoso, tom, dum, 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 e eu, uararara. Eu comecei aqui, tinha um vibrato maravilhoso que eu estava tremendo, mas eu te juro que eu não conseguia, tremia assim, e eu. Ficou até, deve ter ficado bonito. Aí, aí acabou o carinhoso, o Baden, ele falava assim, esse é um garoto que eu conhecia e tal. Aí eu chegava lá do lado dele, aí eu virei para ele, estava combinado a gente tocar mais uma ou duas músicas, né? Improvisando, fazendo comigo lá no palco. Né? Aí eu chego na orelha do Baden assim, Baden, não dá mais. Né? Tipo, eu estava num estado de nervo que eu acho que eu não vou conseguir tocar. Eu falei para ele, não dá mais. E o Badre, que não dá mais o quê, rapaz? Vamos embora. E pá, e atacou. Era o que estava combinado a gente tocar. E eu tive que tocar o troço desse jeito. Poxa. E,
Eu tinha a impressão que a flauta ia pular da minha mão, de tão nervoso que eu estava. Mas foi maravilhoso, porque o Bado me jogou no fogo, mas eu fui obrigado a reagir, né? Uhum. Entendeu? Tudo certo, graças a Deus. E foi impressionante, porque no primeiro dia o Baden ainda estava de porre, entendeu? Mas ele, de porre, que eu digo, não é bêbado, atenção. Né? Ele está tocando maravilhoso. E, e no dia seguinte ele parou de beber total, e aí o troço foi caminhando, e eu todo dia fui melhorando, melhorando, quer dizer, melhorando meu estado de nervo. Acalmando, né? Tinha dias que meu irmão vinha, e a gente descia os dois, mas em geral eu estava sempre sozinho, né? Mas o meu primeiro show foi eu sozinho, porque meu irmão estava no quartel. Então você foi forjado ao fogo, né? Te jogaram no fogo, você... E o Bado me jogou no fogo, e graças a Deus, esse cara maravilhoso, sabe? Porque eu estava, sabe, eu para mim, música não era uma profissão, era um ar que eu respiro, né? Entendeu? Uhum. Eu cresci nesse ambiente, assim, então se não fosse o Bado, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei, talvez eu fosse profissional por outra razão e tal. Mas foi maravilhoso. Ele me jogou no fogo e aí eu pude ver como é que era o negócio. É, e a partir daí, E o Baden ele é um tipo de músico que ele não fica em margem, né, de rio. Ele é o meio do rio, né? São, o Bado poxa, foi um grande gênio, foi um grande gênio. Não é porque eu conheci ele lá em casa e tal, porque é como se fosse um irmão do meu pai, mas ele era um grande gênio da música. O Baden, você ouve as coisas que ele gravou, meu amigo, você ouve as coisas que ele fez, ele foi um grande gênio, teve o Garoto, depois teve o Luiz Bonfá, que foi também um outro grande gênio do violão, e o Baden, pô, é, que foi o grande compositor dos Astro afro-samba, Samba, né? sim, com Vinícius. Um deles chegar em casa e mostrar para a gente, antes de gravar, ele mostrou, uma vez ele vinha sempre lá em casa, aí uma vez ele tocou Quando Eu Morrer, Me Enterre na Lapinha, veio mostrar isso aí para gente. Quase em primeira mão. É, explicando que o besouro era o capoeirista e tal, sabe, coisa maravilhosa. Isso aí para mim era uma coisa normal, para mim, para meus irmãos, era uma coisa Era coisa normal. do É um cara, cotidiano, né? é, e é uma sorte, né? Uma Você sorte. tem uma relação com os primeiros shows incrível, né? Você me contou aquela, aquela do Renato Pascoal. Não, não, tem uma muito engraçada que é curta. A primeira vez que eu toquei num Big Band foi o Big Band do Jorge André, maestro Jorge André. E eu sentei no tenor, tem o Gustavo, um bombeiro do meu lado, um grande cara, grande figura. A gente trabalhou junto em revistas e tal, teatro de revista. E, rapaz, a música começou, ele contou, eu não consegui dar uma nota, porque enquanto eu achava, eu achei a nota, mas já estava, entendeu? Já estava, a música foi muito má. Também foi engraçado, né? Foi a primeira vez que eu toquei num Big Band, não consegui dar uma nota. As primeiras a gente nunca esquece, né? Não pode esquecer, isso aí, mas foi muito engraçado. E o primeiro show, como você está falando Do Hermeto, é. do Mas nós Hermeto, vamos chegar lá. É só para pontuar quem está assistindo, porque a vida do Cacau, ela é de muitas experiências, né, Cacau? Você teve muitas experiências. Então, o Cacau trabalhou de sub do Zé Bodega, né? Trabalhou em televisão, trabalhou em várias coisas. Então, nessa época, eu, o Raul, o Mauro, o Nivaldo, todo mundo, quer dizer, o Nivaldo já estava no nível, eu era fã do Nivaldo. Quando eu vi ele tocando, eu adorei esse cara tocando. Pô, não, é verdade. Mas a situação era essa, os músicos mais velhos, eles tinham todos os trabalhos, né? O Paulo Moura até falava uma coisa, o Paulo Moura é um outro cara também maravilhoso que eu devo demais a ele. E o Paulo Moura dizia assim, Cacau, é muito fácil você tá em todo lugar ao mesmo tempo, você só não está em lugar nenhum. Então, a pura verdade, ele disse que os caras pegavam tudo e botavam os substitutos, né? E pegavam o melhor para eles. Era assim que funcionava a história. Que tinha aqui o arregimentador, né? sim. Que tinha listas e tal, aí já. As pessoas iam ali pro próximo Beco das Garrafas ali para pegar trabalho, né?
Não, isso aí não era. No Beco das Garrafas, claro, claro, lógico. Eu era garoto, eu não frequentei o Beco das Garrafas nessa época, porque eu era menino, né? Mas é verdade que o pessoal, ó, todo mundo passou ali no Beco, né? O Sérgio Mendes, Leni Andrade, Wilson Simonal, todo mundo, Milton Banana. Uma vez o Nossa. meu pai foi me acordar, o- fui me acordar meia-noite, assim, aí eu saio e digo, Cacau, vem ver quem tá aqui tocando essa bateria. Aí eu fui olhar, era o Milton Banana, bicho, de Smoking, tocando na minha bateria, cara. Aí ele, eu era fã do Milton Banana, tinha aqueles discos dele, eu tinha o disco dos trios do Milton Banana. E eu e meus irmãos, a gente gostava, isso era a coisa que a gente sempre ouvia lá em casa, né? E já pensou? Você acordar para ver Nossa, o Milton, Deus. o Baden trouxe ele e tal. E assim, tinha o Papão, baterista também, Edson Machado, para não falar, porque ele me deu até umas dicas de mão direita e tal. Eu ouvia muito, eu adorava o Edson Machado, eu era fã dele, fã de todos esses caras. Eu tenho uma pergunta para você, Cacau, que é interessante até para mim saber. Muitos músicos de sopro tocam instrumentos melódicos, eles relacionam um estudo harmônico para ajudar ali na improvisação. Pô, se você tocar um piano, vai te ajudar ali na improvisação, tocar um violão, saber de harmonia ajuda na improvisação. Você é um cara que veio do ritmo, olha só, você É. veio do ritmo. Como que a influência da bateria pôde te ajudar ali no sax, na flauta? Como que você vê isso? Rapaz, olha, eu acredito que seja ritmicamente realmente a parte assim mais me atingiu pelo fato da bateria que até hoje eu toco bateria, eu gosto, eu toco, dou umas canjas e tal. Mas isso que você está dizendo do tocar um instrumento de harmonia, isso me aconteceu anos depois. E não é que o piano, por exemplo, não, o violão eu tocava um pouquinho, tinha uns acordes, umas coisas, né, corcovado, aquelas, Uhum. sem nenhuma pretensão, né? Mas e foi aí que eu comecei a tocar piano, foi quando o Neném, baterista, veio para a França. Ele fez um grupo aqui e tal, ficou por aqui. Ele veio com o Egberto Gismonti, aí acabou ficando, né? Aí ele deixou o piano dele lá em casa. Nessa época eu estava morando na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? Aí eu estava já com a minha companheira e o Neném deixou o piano lá em casa. E eu dava minhas aulas todo sábado, tinha meus alunos maravilhosos, amigos, que vinham, eu dava aquelas aulas, e o piano servia de móvel, né? Eu botava coisa em cima, eu não tinha coragem de abrir, porque eu sabia o rabo que O que eu Marco tava estava entrando, enfrentando. daqui quinto o Baden-Powell, você vai tocar piano comigo, né? Você é campeão África, Maria. Não. Eu tinha medo, assim, quer dizer, medo, receio, quer dizer, eu sabia que era um universo muito grande. Eu ia abrir portas e portas e portas. Isso, assim, na minha cabeça me freou um pouco. Durou uns 6 meses. Aí um dia eu disse, não é possível, eu tenho que tocar o piano. Aí eu, aí eu peguei, e comecei a transpor, peguei aquela música do Ted Jones, né? Que chama A Child is Born, né? Uhum. Que é É um uma música 3x4, fácil, uma valsa, uma voz. um 3x4, música lenta, fácil, não é, quer dizer, fácil. Hum. É melodiosa, é simples, né? Aí para o piano foi a primeira coisa que eu fiz, porque aí eu pegava os acordes e comecei a fazer as inversões de violão, né? Com a tônica, a sétima, a terça, a quinta e os cascalhos da mão direita, né? Terça, quinta, e mais e tal, né? E foi assim que eu comecei a harmonizar, quer dizer, harmonizar, pegar o real book, as partituras e dar uma olhada. Mas, bom, foi um trabalho de muito tempo. Aí depois eu até estudei um pouco aquelas. Estuda a vida inteira e não aprende a vida inteira e não aprende a vida inteira. Né? Fazia esse negócio para tentar soltar os dedos, mas na hora de tocar era aquela coisa mesmo, os acordes tônicas. Bom, agora eu tô melhorando um pouquinho. E isso Eduardo abre. Neves falou aqui que o Michael Break era um tremendo baterista. Quem? O O Michael? Michael Break Ah, falou que era um tremendo baterista. o Becker, sim, ele tocava bateria, sim. Claro.
Eu nunca cruzei o Michael Breck, infelizmente. Parece que ele era um cara super gente fina, porque aqui na França eu conheci vários músicos americanos, né? Porque os caras vinham sempre, nos anos 90 e tal, eles vinham sempre. O Michael Breck, ele vinha, eu nunca cruzei ele, infelizmente. Desses grandes encontros assim que você teve, O Randy Breck, é, é, qual que foi assim, não dá para citar vários, né? Mas conte pra gente aqui um desses encontros que você ficou mais impactado, assim que você falou, poxa, sem dúvida, assim, de saxofone foi o Stan Getz, né? Isso aí me marcou muito. Inclusive, eu li no seu e-book uma coisa, você fala do camarada estudar com a boquilha, com o Tudel, né? uhum, Bom, isso é interessante. É verdade que a gente pode melhorar muito o sopro. Mas na época, eu tinha uma bola de borracha e eu ficava fazendo exercício para a mão esquerda, olha, né? Bom, foi na época que o Stan Getz tocou com a gente, com o Hermeto ali no festival de 79, né? E eu conversando com o Stan Getz, eu vi as fotos dele, a mão esquerda dele, eu achava lindo no saxofone, né? Muito, pô, aquela mão assim bem colocada e tal. Aí eu perguntei para ele o que, é que ele achava da bola e tal. Aí ele virou para mim e falou: Ah, just play, man. Não toca, pô, deixa pra lá esse negócio. Aí eu, pô, na hora eu joguei a bola fora e segui o conselho dele. E esse cara me impressionou muito bom, primeiro, a humildade, né? E a qualidade de som. Porque não é o volume, entendeu? A diferença que hoje em dia se ouve, às vezes, saxofonistas, porque a música pede isso, né? Quer dizer, um grupo onde tem muita coisa elétrica, eletrônica, você é obrigado a ter um som mais possante, né? Mais possante que eu digo é assim, mais agressivo, né? O Stan Getz, ele tinha um som que pegava tudo, engloba tudo, assim. Eu fiquei muito impressionado com o som, a sonoridade dele. E não é à toa que chamavam ele The Sound. a gente fala no e-book sobre a questão da sonoridade, que É, a gente sempre quando inicia um instrumento melódico, qualquer instrumento, né, mas principalmente os de sopro, a gente almeja chegar numa sonoridade X, né, assim, a gente mira alguém e nesse percurso do nada a gente sai por influência mesmo da nossa personalidade e a gente ali no meio desse percurso a gente encontra o nosso som. é Quando verdade. você iniciou, você mirou em alguém, assim, você falou assim, poxa, esse som aqui que eu vou batalhar e trabalhar para me chegar mais próximo. Teve? Eu entendo. Não, sinceramente, do começo, claro, eu ouvi o Stan Getz tocando com o João Gilberto e tal. Eu via quem era o saxofonista que eu ouvia, principalmente esses americanos, assim, o Stan Getz com a bossa nova, porque a bossa nova me marcou muito. Mas eu nunca tentei tocar igual, nem fazer o som igual, entende? Isso nunca passou pela minha cabeça. A minha preocupação maior era dominar um instrumento, quer dizer, ir avançando no instrumento, né? Uhum. Entende? E eu me lembro até o Paulo Moura, uma vez, eu tocando lá na casa dele, e ele falou que eu tinha um som parecido com. Como é que chama o cara? Eu até nem gostava do cara, eu até fiquei. É um americano. Não, é muito bom. Eu digo, eu que não era muito. Eu esqueci o nome dele. Né? E, e- mas eu não queria tocar igual a ninguém. Eu queria tocar, Uhum. entendeu? E, sinceramente, eu nunca pensei em tocar igual o Coltrane, igual o Sonny Rollins. E às vezes tem gente que vinha, quando eu trabalhei no Pipo, teve um cara uma vez que falou, tu toca parecido com o Sonny Rollins. Eu fiquei puto da vida, porque entendeu? Eu disse, não, alguma coisa está errada, porque, claro que foi a influência, o cara Influência, ouviu, sim. a influência eu não renego de jeito nenhum. As influências são muito importantes, e basta as influências, porque
por preguiça e por convicção, mas principalmente por preguiça também, eu nunca tirei mais do que um solo. Eu tirei um solo do Pepper Adams, que eu gostava e tal, no barítono, e depois eu não tirei mais solo de ninguém. Porque eu começava a tirar o solo e dizia, não, mas eu tenho as minhas ideias aqui e tal. Quer dizer, não era pretensão, era simplesmente um pouco da preguiça também, porque tirar solo Uhum. é trabalhoso, né? Mas eu tinha essa convicção que eu precisava achar a minha maneira de fazer. Então eu cheguei à conclusão que eu digo, olha, eu queria tocar, por exemplo, que toque um som meu na rádio e o cara diz, pô, esse cara toca feio, mas é o Cacau. Para mim, o meu objetivo era esse, era que o cara reconheça que sou eu, quer dizer, porque, você entende? Então, A sua eu assinatura ali, né? nunca mirei ninguém, mas as influências, elas atuam em você, né? Sim. Eu ouvi Charlie Parker, tonelada de Charlie Parker, Sonny Rollins, Coltrane. Isso antes de ouvir os brasileiros, porque no Brasil não tinha disco de saxofonista. Eu cruzei, claro, eu cruzei o Zé Bodega, cruzei o Biju, cruzei o Netinho, Netinho foi um amigo de infância do meu pai, da mesma terra do meu pai, de Alagoinhas, lá na Bahia. E o Netinho, uma vez ele até falou para mim, ele veio lá em casa e tinha a língua presa, assim, tipo, né? Cacau, você quer saber? Porque eu estava trocando de boquilha, eu estava começando, né? Eu tava com uma boquilha, eu tinha uma boquilha que um saxofonista chamado Raimundo, que era primo do Paulo Moura, o sobrinho já, e o cara me vendeu, assim, baratinho, era uma boquilha de verdade, porque eu tinha, a primeira boquilha que eu tive foi uma boquilha vermelha, parecia a coisa da Troll, sabe? Brinquinho. Era uma boquilha vermelha, o Raul Mascarenhas, a gente ri até hoje, Aham. coisa de e, e aí o Raimundo, eu comprei essa, era uma boquilha profissional, preta, bonita, né? E eu tô com essa, aí eu comprei uma Selmer de metal. E eu apitava muito, Uhum. porque com essa boquilha eu apitei muito. E eu estava injuriado. E o Netinho veio com o filho dele, que tocava saxofone também na época. E o Netinho falou para mim, meu filho, você quer saber qual é a melhor boquilha do mundo? Ele, não, Netinho, qual é? É a sua. O que ele quis dizer é que você não troque de boquilha. Bom, acabou que eu acabei trocando milhares de vezes de boquilha, ainda mais quando eu cheguei aqui na França, eu acho que a gente conversou sobre isso, Uhum. tinha cofre da vida, guardá-la, e todo esse tipo de boquilha assim já traficada, né? Os caras, sabe, com a câmera de pressão. Então tem uma coisa interessante que um músico falou, que diz que nos anos 40, 50, 60, todo mundo tocava Otto Link de metal. E todo mundo tinha um som diferente. Olha Ele só. disse que hoje todo mundo toca uma boquilha diferente e todo mundo tem o mesmo som. Boa essa, hein? Boa! Então a gente tem que tentar achar o nosso som e ainda mais nós brasileiros, a música brasileira é tão rica, meu Deus do céu. É muito mais rica ritmicamente que a música dos outros países, a americana. Bom, a cubana é rica também, mas fica aquela coisa. É o Latin Jazz, né, que é mais ligado ao jazz. Mas a música brasileira é muito, muito ampla e rica. E a gente tem a obrigação de tocar. O Tom Jobim não dizia isso. Ele dizia, olha, se você é um músico medíocre ou não tem muita coisa, toque música brasileira. E se você toca bem, é um bom músico e tal, toque música brasileira. Se você é um gênio no instrumento e tal, toque música brasileira. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E é uma coisa que sempre isso sempre trotou na minha cabeça. Inclusive, quando eu entrei para o grupo do Hermeto, eu estava com essa, né, como é que diz, com essa obsessão, né? E eu falei para o Hermeto, eu disse, pô, Hermeto, eu queria tocar bem brasileiro e tal. Eu não queria tocar jazz e tal, tipo, jazzisticamente, né? E o Hermeto, pô, ele me deixou à vontade, ele falou, pô, Cacau, toca do jeito que você quiser, toca, sabe, fica livre, bicho, toca, não se preocupe. Foi maravilhoso, né? Que ele me deixou à vontade para eu poder fazer, experimentar, fazer as coisas
que eu tinha que fazer, né? Engraçado, Mas né? A gente já passou também aqui nas lives com o Carlos Malta sim, também, que também já tocou com o Hermeto. E a gente percebe como que ele deixa os músicos muito assim, vai tocar, toca do seu jeito. Eles não têm essa, é. essa gaiola, né? Fala assim, olha, o padrão é esse, a sonoridade é essa. Não tem Não, nada imagina. disso. Não, 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 não. O Hermeto é, poxa, maravilhoso. Nesse sentido, não. A gente fica muito livre. E agora, é engraçado, porque no Quarteto Novo, depois eu fiquei sabendo que o papo que rolava entre eles era esse, vamos tocar brasileiro e tal. Então, tá vendo? Aí é uma preocupação que eu acho muito interessante e muito saudável, porque o domínio cultural americano é muito grande no mundo, por várias razões. Então a gente não precisa correr atrás. O troço cai na mão. Eu, no Rio de Janeiro, naquela época, nos anos 70, eu queria disco, eu achava disco do Coltrane, disco brasileiro tinha do Coltrane. No Luiz Americano? Não. Olha só. Abel Ferreira? Não. Netinho? Não, não tinha disso. Se você não conhecesse o cara, Tabajara, a Orquestra Tabajara, o único cara que fez, que trabalhou como produtor da, eu acho que era RCA, foi o Meirelles, Já JT tô com Meirelles, medo. meu amigo maravilhoso, saxofonista, né? Compositor, maravilhoso flautista. Ele, quando foi produtor da coisa, o que ele fez? Ele gravou a Orquestra Tabajara, o disco dos anos 70. É um disco de capa marrom que é maravilhoso, entendeu? Se Pra não, colocar no mercado, né? a Tabajara ia ficar fazendo baile. Eu acho isso um absurdo. É absurdo. Sinceramente, eu acho. O Radamés Inhatali, ele tem coisas incríveis. Você não ouve isso nas rádios, né? Você conhece aquele Radamés escreveu para o Chiquinho do acordeon e, e o Zé Zé Menezes. Menezes. Esse não. Os dois conhecem isso, Não. depois eu mando para você. Agora eu não vou lembrar, não vou perder Vou tempo. pesquisar, com toda certeza. Mas tem assim, por exemplo, tem aquela música da Chiquinha Gonzaga, mas os arranjos do Radamés é coisa maravilhosa. E a música brasileira, mas pura. Tia Amélia, não sei, é claro que você é muito jovem, eu era garotinho, eu via Tia Amélia na televisão, Olha em só. branco e preto. Sabe quem é? Você ouviu falar? Sim, Conhece sim, Tia mas eu Amélia? não tenho essa vivência, né? Sim, mas ele tá no. Agora a gente tem isso tudo no YouTube, né? Então, Tia Amélia, veja só. E ela toca brasileiro mesmo, Brasileiro. piano. É maravilhoso. Isso aí a gente tem que. Se conselho fosse uma coisa boa, a gente vendia, né? A gente não dava. Mas se eu puder conversar com os músicos que estão nos vendo aí, dizer que no Brasil a gente tem gênios da música. Gênios, verdadeiramente gênios. Os compositores de chorinho, os músicos que tocaram chorinho, os músicos atualmente tem músicos maravilhosos do chorinho, poxa, tem uns caras aí incríveis, né? Então, sabe, deixa os americanos, eles são muito bons. Os americanos são muito bons, porque nos Estados Unidos, devido à situação social do país e tal, todo mundo tem que ir à luta, é aquela coisa, né? Eu morei lá, eu sei, eu vi esse negócio. Eu vi músico como o irmão do Stanley Turrentine, que era um estúdio que eu frequentava com o Ion Muniz. Você conheceu o Ion Muniz? Não. Sabe quem é? É um saxofonista do Rio, um cara maravilhoso que faleceu há alguns anos. E eu fui morar na casa dele, por um acaso, né? Em Nova York. E a gente tinha um estúdio na esquina, era no Low East Side, era antes de começar a rua 1, 2, 3, 4, entendeu? Era lá embaixo. À esquerda era a zona do Kojak. Hum. Ora, não sei nem se você sabe o que é Pô, o já que é Kojak. aquele seriado? Aquela série policial, o Sim. cara careca. É. A área dele era ali onde eu estava. Então tinha muito porto-riquenho, tinha muito negão, tinha muito pessoal. Era um lugar assim onde tinha muito veterano do Vietnã, que você passava assim na rua, você tinha que passar por cima dos caras, os caras bêbados. Tá? E foi maravilhoso porque nesse estúdio aí ia caras como Rashid Ali, como Walter Booker, entendeu?
E tinha o Stanley Turin, o irmão dele, o Tommy Turrentine, que tocava trompete, flugel, maravilhoso. Olha só, os caras largados, bicho, sem, sabe? Tava assim, isso me impressionou muito, mas, bom, É, isso é os Estados Unidos, né? E os caras tocando pra cacete, pô. Tinha um cara do táxi, um taxista, sabe? O cara chegava, armava o trompete, tocava igual o Dave na época nos anos 50, sabe? O bebop, quando ele uhum. tocou com aquele mesmo fraseado. Só que o cara não tinha dente, então ele tinha um som mais pequeno, né? Ele tinha um som pequenino. Mas, porra, o cara tocava pra cacete. Ô, Cacau, olha só, pegando esse gancho da valorização da música brasileira entre nós Sim. músicos, né? Tocar a música brasileira, pulverizar a música, a nossa música para o mundo, eu tenho algumas perguntas. Eu não vou fazer todas porque a gente, né, senão vários questionamentos podem surgir. Mas uma que é muito importante é, você morou 30 anos, você morou não, você mora há 30 anos na França, e qual é o impacto quando você chega num lugar onde só tem franceses tocando, e você fala assim, olha, eu sou brasileiro. Porque naturalmente, quem recebe você assim, e não sabe, e quando você abre a boca e fala, sou brasileiro, eles automaticamente falam, músico brasileiro, música brasileira. Qual que é o impacto da música brasileira hoje em dia, aí na França? Olha, a imagem que o Brasil tem aqui na França é muito boa. Sempre foi. Sempre foi uma imagem muito positiva. Porque ele veio o Brasil como o país do futebol, que nós somos 5 vezes pentacampeões, né? Uhum, É o país do sol, do calor. Então, e a música brasileira também eles conhecem, eles até fizeram versões sobre certas músicas, eram sucesso dos anos 70 e tal. Então, a imagem é muito boa. Agora, no caso de você trabalhar, como eu não vim para cá procurando, o que eu quero dizer, eu não vim imigrar. Eu não, foi assim, a minha vida foi rolando e foi acontecendo. Então eu cheguei, toquei né, com o Neném, vim para tocar com o Neném, com o grupo dele. Cheguei aqui, estava o Dezinho, o grande querido amigo falecido, que Deus o tem. O Dezinho, quando descobriu que eu estava na França, ele me achou e disse, Cacau, vem, você quer fazer a revista? Eu disse, poxa, claro que quero, lógico, trabalho ninguém recusa, e ainda mais a música do Oscar Castro Neves para uma orquestra grande. Então, eu entrei, já conheci certos músicos que eram atuantes aqui, porque tem negócio de sindicato também, sindicalista, né? Isso tem no uhum. mundo inteiro, no Brasil também. Sindicalista no sentido que o cara diz, estrangeiro. Nos Estados Unidos, não. Lá você não pode trabalhar. Eu nunca consegui trabalhar nos Estados Unidos. Olha, O Oscar Neves, olha só, ele me contou justamente nesse período que eu estava nessa revista escrita por ele veio regendo o primeiro dia da estreia, e a gente participou dos ensaios e tal. A gente foi comer junto e tal. E ele me contou isso. Ele disse, Cacau, ele morava, fazia 30 anos, isso em 85, ô né? Cacau, só Sim. confere a sua internet, por favor. É aquela, você mudou? Confere aí, vê. Não, não mudei. Não, Tá, tá tá, bloqueando. Eu tô dando uma travadinha. ah, não, eu não. Será que voltou? Não voltou, não, né? Olha, eu desliguei o Wi-Fi. Então tá nos dados, Nos certo? dados, maravilha. Então pode continuar. O Castro Neves aí não conseguia trabalho também. E ele falou que ele conheceu, que o Castro Neves ele tocava, foi ele que fez os arranjos do Brasil 70, 66, 76, aquele grupo do Sérgio Mendes, que fez Sim. muito sucesso nos Estados Unidos e tal. E ele trabalhava lá. E ele conheceu o presidente da Union americano, federal, o grande chefe, né, da Union, né, que deu uma carta de recomendação para ele. E ele falou, eu levei essa carta para o chefe da Union da Califórnia, onde ele morava, e o cara olhou a carta e disse, muito bom, muito bem, eu conheço.
o presidente da Union e tal, mas infelizmente eu não vou dar essa carta da Union porque você não é americano. Nossa. Isso nos Estados Unidos. Foi assim, na cara dele, falando, bom, você, fazendo uma pausa aí. E aqui na França não tem esse mesmo clima, é diferente. Mas existe sempre os músicos que querem proteger o trabalho deles. Às vezes é normal. Quando é dentro da normalidade, eu também estou até de acordo. O que não pode é você bloquear alguém só porque ele é estrangeiro ou coisa. Então, aqui eu sempre fui bem recebido, porque já nessa revista eu já conheci alguns músicos importantes daqui, e o troço se passou bem, porque os caras já têm uma imagem boa do Brasil, e eu, do meu jeito, sei lá, a gente brincando e fazendo, e os caras sempre fui bem recebido aqui. E a imagem é muito boa musicalmente no Brasil, aqui na França. E eles têm uma cultura muito grande aqui lá. Um país que em termos de cultura, é muito interessante. Em E eles abril são. do ano passado eu tive essa experiência. Fiquei 15 dias aí tocando. Foi eu e um violonista, que também é fã do Baden. Ele tem até uma música que chama Saudades do Baden, que ele gravou até com o filho do Baden, o Marcel. Marcel? É. E a gente ficou, ele chama Juninho de Sá. E a gente ficou 15 dias aí e eu percebi mesmo que quando a gente fala é música brasileira, eles abrem um sorriso e falam, ah, música brasileira. Exatamente. Eles têm essa receptividade, né? Muito, muito grande, muito grande. E ao mesmo tempo, como é uma música que não é fácil, é difícil você achar os músicos que vão poder tocar com você, né? Então, eu tive a sorte de conhecer um bom baterista em 92. O cara, nós fizemos um festival de Calvi lá na Córcega, e eu tenho até um vídeo. Esse cara tocando muito bem música brasileira. E é raro, viu? Tinha um ou dois ou três músicos franceses, bateristas, né? Tocando muito bem música brasileira. Eu vi também um grupo que me impressionou muito, foi os cubanos. Eu toquei com muito cubano aqui, muita salsa, né? Muita música latina, né? Que eu sou latino também, né? Aí, aí eu teve um festival em 91 lá em Hamburgo, não, Friburgo, né? Friburgo ou Hamburgo? Na Alemanha, não é Friburgo do Rio. E, e o grupo, eu estava com esse Alfredo Rodrigues, tinha um trompetista inglês, tinha o Glenn Ferris, que é um trombonista americano, que mora aqui até hoje, e o grupo dos latinos, né? Quer dizer, o grupo que a gente tocava, né? E o outro grupo que estava lá era simplesmente o Sandoval, né? Arturo Sandoval, no trompete. Ele com os cubanos mesmo, de verdade, né? E a gente ficou conversando, era verão, o camarim era assim, ao ar livre, né? A gente ficou conversando, esse cara me impressionou tanto, que a gente ficou conversando, eu não vi ele pegar no trompete nem um segundo. Eu não vi ele esquentar, não vi ele fazer porra. Eu estava lá o tempo todo. Se eu tivesse, eu teria ouvido, teria visto ele conversando, a gente conversou, tomando chopp e comendo besteira, aquelas coisas do festival, esperando a hora do show. Meu amigo, na hora que ele ataca, ele pegou, foi até o Flugelhorn, sabe? Ele pegou e, ué! Rapaz, eu fiquei assim, eu nunca vi um cara. Porque aí tem uma coisa que eu quero falar de um brasileiro que chama Barreto, que eu acho que faleceu. Ele tocava na Globo, é um cara da Paraíba, que era muito engraçado. E ele falou assim para mim, Cacau, lá no Nordeste não tem esse negócio de respiração dupla, né, e coisa, não tem esse negócio não. O cara quando vai tocar, ele bota um toco no chão, ele bate um toco no chão, e na hora que ele vai dar um agudo, ele enfia o pé no toco. Então o Sandoval enfiou o pé no toco ali, meu amigo. Porra, olha, eu fiquei muito impressionado. Eu nunca vi, eu sempre vejo os trompetistas esquentando, pá, pá, Uhum. né? Só com O vocal. cara não esquentou nada, pegou e saiu já num flugelhorn, né? Porque Olha, quem está não é falando mais aqui, o Beto, está falando que tem um brasileiro aí, maravilhoso, chama Zezé Desidério. Desidério. Zazá, É Zazá. Zazá, desculpa, é Zazá. Ele mora,
É porque ele mora em Lyon. Eu conheço, já toquei com ele. Realmente, ele é muito bom. O Olha Zazá. aí. Agora, Ele ó, mora em Lyon. eu tenho uma pergunta, Sim. e tem uma outra pergunta de um rapaz aqui, tem algumas também aqui, mas ó, sobre o Hermeto Pascoal. Eu queria que você contasse aquela história do seu primeiro show com o Hermeto. Pô, eu fiquei rindo o dia inteiro daquela história que você contou. Conta pra gente aí. Deixa Então foi registrado. assim. É. O Mauro Senise me ligou, Cacau, eu voltei dos Estados Unidos e comecei a fazer a revista, o teatro de revista, com desenho, com o Guil de Moraes e tal. Maravilhoso. Foi 3 meses de turnê, foi incrível. Aí um dia o Mauro me liga e me diz, Cacau, o Hermeto está precisando de um tenor, você está afim? Ele, pelo amor de Deus, lógico, imagina. Porra, e eu tinha ouvido o Hermeto num disco, há uns anos atrás, eu tinha ouvido o Hermeto naquele disco, a música livre de Hermeto Pascoal, né? Onde ele tem aquele arranjo do Carinhoso, que Tudo é uma torto. obra-prima total, né? E aquilo me impressionou tanto, né? E depois eu ouvi o Hermeto tocando com a Flora Purim e o Ayrton, e eu fiquei ouvindo aquele piano, aquele pianista. Depois eu ouvi o disco de orquestra dele. Bom, o Hermeto, foi assim que eu conheci esse cara, né? E, rapaz, e o Mauro me disse, pô, ele está precisando. Eu disse, lógico, lógico, imagina. E ele tava no Rio, o Hermeto, que eu acho que ele namorava em São Paulo. E ele veio e ficou na casa do Mauro Senise, ali no Flamengo, e a gente ensaiava lá. E nessa época o grupo tinha o Márcio Montarroio, tinha o Zé Carlos Bigorna, o Senise, e eu entrei no lugar do Raul Mascarenhas, que saiu do grupo. E tinha no baixo, não sei se era o Luiz Alves, já era o Tiberê. Bom, e aí o primeiro show foi no Hélio Alonso. A gente ia começar uma turnê, e o primeiro show era no Rio de Janeiro, Hélio Alonso, Faculdade Hélio Alonso, do Flamengo. E, bom, tinha aquele, nós tocamos no pátio, né, da escola, e nas laterais, assim, tinha a sala de aula, né? E nós estávamos no palco. E o primeiro show foi do Jackson do Pandeiro e seu grupo, né? Os caras vestidos de cor-de-rosa, maravilhoso. Tem aquele grupo tocando forró e tal, os caras tocando zabumba e tudo, maravilhoso. Eu adorei aquilo. Aí fomos nós. Aí, bom, nós descemos, começamos a tocar, e o Hermeto disse assim, ó, vocês entram, tocam, saem improvisando, fazem o que vocês quiserem, e depois ele entrava e começaria os arranjos, né? E aí aconteceu isso. A gente começou a tocar, tocamos 10, 15 minutos, solo daqui, outro solo dali e tal, né? E de repente entra o Hermeto, pá, ele senta no piano dele, era um Fender 88, com alto-falante embaixo, assim, sabe? Aquele Fender, aquele som maravilhoso. E o Hermeto começa a tocar, deu uma palhinha do arranjo que a gente ia fazer, e de repente, pum, uma microfonia. Aí o Hermeto vira pro cara, olha o som, a microfonia, rapaz, não sei o que. Blá, blá. Aí continua a tocar e deu uma outra microfonia, muito forte. Rapaz, o Hermeto ficou louco. Aí ele empurrou o piano dele, empurrou no chão, tinha uma altura de 1 metro, assim, empurrou no chão, a garotada que estava sentada ali, abriu, sabe? E o Hermeto começou a quebrar tudo, literalmente. Aí, bom, a música acabou, né? Eu peguei meus instrumentos porque eu vim esperando para ver o que ia rolar. E o Hermeto, pô, ele pegou o sax soprano dele, só os instrumentos dele. Ele nunca quebrou nada de ninguém. E nesse dia, ele não, você sabe que ele não quebrou, o piano não quebrou. Ele continuou tocando com o piano. E o Hermeto quebrou tudo, literalmente. Aí o show acabou, né? Aí eu estou indo para o camarim, assim, até o irmão do Jackson do Pandeiro passou assim por mim e disse, o Hermeto não podia fazer isso não, o Hermeto não podia fazer isso não. Injuriado. Aí eu subo lá pro nosso camarim e está lá o Hermeto sentado assim, aí ele vira para mim e diz, campeão, não liga não, é assim mesmo, não liga não e tal. Aí eu falei, pô, Hermeto, tá tudo certo, para mim eu queria era mais. Eu achei aquilo maravilhoso. E a Eu cena que nunca você vi. falou que ele ia quebrar o soprano, aí o Tinha que dar Senise. o soprano, aí o cara tirou o soprano da mão dele e deu uma garrafa de Lindóia, ele quebrou, arrebentou a garrafa. Eu juro para você que foi isso aí. E eu vi isso acontecer com o Hermeto
uma outra vez, mas aí eu já estava no grupo, o grupo já tinha mudado, e foi a gente em Juiz de Fora também, coisa de som, né? Deu uma microfonia, pô, ele ficou louco. Eu moro do lado de Juiz de Fora. Santos Dumont é do lado, né? Do Você mora em lado. Santos Dumont. Santos Dumont. Do lado. Então, nós fizemos, quer dizer, como ele quebrou tudo em Juiz de Fora, foi muito engraçado, porque aí o grupo era só eu, de saxofone, tinha o Neném, tinha a Zabelê, tinha o Jovino, o Pernambuco, né? E, e o Hermeto, ele entrou no palco, começou a microfonia, pô, como é que foi a história? Ele pegou, ele deu um esporro e tal, e saiu fora, foi pro camarim. E nós no palco, assim, né? Eu digo, bom, tô ali esperando, eu sei como é que tá essas coisas, Neném, todo mundo. Aí o público, sabe, o teatro acende a luz, o grande teatro lá de Juiz de Fora, o teatro acendeu a luz, aí o povo começou a subir no palco, conversar com a gente, né? Uhum. Aí o Pernambuco começou a guardar as percussão, com medo que, sabe, que alguma coisa sumisse ali e tal. Aí eu guardei meus instrumentos, saxofone, as flautas e tal. O Neném desfez o... E o irmão do Hermeto, o Oséias, ele era como é que diz, o secretário, né? Uhum. Ele é um pastor, né, protestante. O irmão dele, o cara com um bigodão, assim, tinha uma cara de mal, mas era um cara maravilhoso. Aí chegava assim, olha, o Hermeto acabou, não vai tocar mais. Aí de repente ele voltava, olha, vai tocar sim, vai tocar. Aí, isso assim, né? Coisa, em 30 segundos ele ia, voltava, e a gente, sem saber o que fazer, a gente começou a desmontar os instrumentos. Rapaz, o Hermeto desembestou do camarim, sentou no piano e contou, atacou sozinho. Ninguém estava o Neném montando o Tiberê correu para baixo para pegar, eu peguei o saxofone. Aí ele vira para a gente assim, olha, a partir da manhã, acabou o grupo. Olha! Não precisa vir mais no Jabu. Ele tinha tomado mais, né? Claro. E eu estava no quarto com ele. Em Juiz de Fora, eu estava no quarto com ele. Eu e a Meta no quarto. Aí, bom, aí nós fomos, ele, bom, deixa. Aí ele ficou tocando no meio do povo lá, flauta, sozinho, muito. Aí nós fomos jantar e tal. Eu digo, bom, vamos ver que bicho que dá. Aí ele chegou no quarto, assim, eu estou deitado na cama. Aí o Hermeto chega, campeão. Ele foi puxando conversa, ele estava sem graça. Foi muito maravilhoso. Esse cara é maravilhoso em tudo, na música, fora da música. Na vida, né? E a gente continuou a turnê no dia seguinte. E em Juiz de Fora a gente tocou, a gente fez um show gratuito ao ar livre, né? Para pagar o concerto que durou 15 minutos também, 20 minutos. Mas isso já foi depois do meu primeiro show. Meu primeiro show velho, né? Diga. Cacau, deixa eu ver, tem perguntas aqui, senão a gente vira a noite aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, o Jailton, ele tem uma pergunta aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. O que você aconselha à nova geração de improvisadores ou os futuros improvisadores do Brasil? Qual o seu conselho? O meu conselho é ouvir muito, muito, muito. Você ouvir os músicos que você admira, que seja ouvir os músicos que você gosta, ouvir músicos muito bons, ouvir música muito ruim também, vale a pena ouvir para não fazer a mesma coisa. Mas ouvir muito. Para improvisação, e como o conselho que dá o Tiago, eu achei muito interessante, que eu sempre falei isso também para os meus alunos. Você pega você tem uma ideia que passa na sua cabeça, ou alguém assobiou uma música, você pegar, botar isso em todos os tons no instrumento. Isso é muito importante, você poder dominar tudo em todos os tons, não ter problema de tonalidade. Porque aí você vai ser uma pessoa mais livre, um músico mais livre, para poder desenvolver as suas ideias, porque o objetivo é esse, não é? A técnica é só um degrau, né? Uma coisa que eu digo assim, meio brincando, mas é uma pura realidade. A gente tem que ter técnica, mas na hora de tocar tem que esquecer tudo. Não pode pensar na técnica, senão você vai ficar escravo daquela. Entende? A técnica é um meio para você chegar. Aliás, quem falou isso também foi, não sei, no seu e-book, eu acho que tem uma citação do Ian Getz. O Ian Getz, sim. Claro, meu mestre. Ian
Pô, fantástico. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu sei que ele dava aula para muita gente e eu sempre respeitei muito o Ian Getz, imagina. E olha, para improvisação é isso. E os conselhos que o Tiago dá no e-book dele são maravilhosos, porque é exatamente isso. E até o fato do cara, às vezes o indivíduo não pode tocar, não tem tempo, tem que trabalhar, fazer outras coisas. Mesmo que você toque 1 hora por semana, essa hora por semana vai fazer você avançar também, Com certo? certeza. Claro que o músico que é profissional, que leva a vida tocando, ele tem que tocar o tempo todo, tem que tocar tudo, né? E para improvisação tem que ouvir muito, ouvir as coisas que você gosta, os músicos que você gosta, seja americano, japonês, francês, tem que ouvir. Tem músico maravilhoso no mundo No inteiro. mundo inteiro. Então, isso aí a Maravilha. gente tem que ouvir. E, bom, eu nunca fui muito como eu diria, tirar solo não é muito o meu approach, né? Mas eu conheci músicos que tiravam solo, o Ion Muniz, por exemplo, que, bom, você não conheceu, mas o pessoal do Rio, da minha época, o Ion Muniz foi um músico impressionante. Flautista e saxofonista, ele tocava violão também. E ele aprendeu tocando, tirando solos, né? Ele nunca estudou escalas e coisas. Então, quer dizer, sabe, a gente tem que fazer o que a gente se sente bem, certo? O principal é isso, você tá num estado de espírito que você esteja bem para poder chegar onde você acha que vai chegar. E o problema, justamente, do músico é que quando a gente estuda, na hora de tocar, a gente tem que saber, tem que fazer música e não técnica. Esse é que é Exatamente. Mas isso é muito difícil, viu? É É fácil difícil. falar, mas é muito difícil. Mas é a Tem gente mágica que da. não, né? Isso aí é uma coisa muito difícil. É uma coisa, é uma coisa E tocar para música também, né? Às vezes você vai dar uma canja, você passou o dia inteiro estudando escalas, arpejos. Aí você vai dar uma canja, a música é uma balada. Aí abre o chorus para você improvisar, você quer sapecar aqueles arpejos, aquelas escalas de alta velocidade. A música não está pedindo isso ali. Você quer desaguar o dia inteiro de estudos numa música ali. Poxa, não é assim. Isso é o que a gente chama de amadurecimento, né? Que vem com a experiência também, né? O Sonny Rollins falava uma coisa muito interessante. Ele disse: se você não conseguiu dizer em 2 coros, não adianta não time, né? Entendeu? É interessante, né? Porque às vezes eu sei que eu tinha, quando eu tocava assim, nessa jam e tal, eu fazia um coro, aí dois, aí de repente, não, vou tentar isso, aí fazer três, quatro, aí você está enchendo o saco de todo mundo e você tá evoluindo, mas bom, a gente tem que pensar nas pessoas que estão ouvindo também, Tem que, sabe? Nos músicos, nos colegas, né? Porque esse negócio do solista, acompanhador, isso para mim perdeu um pouco o sentido. A gente tem que tocar junto, certo? A gente tem que tocar junto. Temos que. Eu, eu acho. Então, improvisação para mim é isso, é a interação, né? Como se diz no seu e-book, você fala em interação, né? interação é o sétimo. O sétimo. É isso aí. A gente ter a bagagem para poder se liberar E o estudo diário do instrumento é muito engraçado, porque tem vezes que a gente estuda e você acha que não está avançando. Aí, de repente, você é obrigado a dar uma pausa de 2, 3 dias. Quando você volta, você vê, porra, o troço É o está platô, sendo né? O desenvolvido. famoso platô. Quando a gente começa um, um assunto novo no instrumento, aí você percebe uma evolução. Aí você vai indo, vai indo. Quando vê, você começa a entrar essa linha horizontal, Acho chama o platô. Você acha que você não está evoluindo, mas é porque as ideias exatamente. está digerindo, né? As pessoas não esperam essa digestão e já quer, ele quer uma linha ascendente sempre, mas não existe isso. Tem a ascendência e o platô, são os degraus, né? Aí depois mais um assento de evolução, depois mais um platô.
tem isso. É isso aí, é isso aí. É isso em todos os instrumentos, isso se verifica, né? Isso. Agora tem uma pergunta aqui, Cacau, que é a última nossa, Sim. porque já extrapolamos nosso tempo aí. O Pode ir. André perguntou lá na primeira live, e a gente não viu, sobre, para você falar um pouquinho do seu trabalho com o Mike Stern. Mas isso foi agora, recentemente, um disco que me chamaram para fazer, um guitarrista francês, e eu participei do disco inteiro, e tem 3 músicas que tem o Mike Stern de convidado. E, e é maravilhoso, porque o cara tem um som dele, né? Uhum. Quando eu ouvi o solo, tem uma música que chama Nuit Magnétique, né? Noite Magnética. Aí eu estou tocando até soprano, viu? E eu passei muitos anos sem tocar soprano, porque eu preferia o clarinete do que o soprano. Eu tinha um soprano que eu vendi para o Zé Nogueira. Olha, Até, que isso. até hoje o Zé Nogueira fala, ô Cacau, estou com o seu soprano. Eu digo, porra, É mesmo, Soprano Zé Nogueira é seu? Era seu? eu vendi para ele há 40 anos atrás, Ah, antes de ir poxa. para os Estados Unidos. E é um instrumento que foi escolhido pelo Sandoval. Sandoval era um músico clássico, tocava saxofone, clarinete na sinfônica e tal. E ele teve um problema de saúde, ele começou a vender os instrumentos. Aí eu comprei esse soprano maravilhoso que ele comprou na Cell. Né? E, e, então, tem como é que diz, o Mike Stern, mas eu fiz um disco recentemente com um acordeonista de Curitiba, o João Pedro, que é um amigo do Hermeto, e ele é um muito bom compositor. Fizemos um disco interessante, muito interessante. João Pedro Teixeira, Hum. vocês vão ver, vocês vão ouvir falar dele. Ele toca muito legal, muito bom, é um cara muito gente O disco fina. já foi lançado? Vai ser lançado? Já foi lançado, já foi Como lançado. chama? O disco chama Encontro Universal, não é igreja não, viu? É música universal do Hermeto. Não, eu preciso dizer porque não negou até aquela música de não, 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 nada a ver. Porque o Hermeto, justamente, ele, para simplificar essa história de jazz brasileiro, ele botou música universal. Uhum. E tem de Então, tudo. o nome do disco é Encontro Universal. E o João Pedro veio para Paris, a gente se encontrou através do Hermeto e tal. O Sik, que é um amigo dele aqui, que nos botou em contato e tal, e fizemos esse disco. E o disco está legal. Maravilha. Pô, vamos procurar. E com o Mike Stern, que a gente tocou assim no estúdio, né? Quer dizer, no Mike Stern, né? O cara- Cacau, olha, quero te agradecer. Você abriu a semana dos Sete Pilares aí. Poxa, maravilhosa essa Grande abertura. honra, viu, cara? Pô, a Poxa, honra é minha, rapaz. Nossa. Quando, ó, imagina. a gente fez a live com o Nivaldo Ornelas, né? E uma dos vídeos que mais, assim, foi publicado durante a semana foi aquele do Montreux que você tá e o Nivaldo também tá. E eu falava assim, poxa, meu, o Cacau é grande, hein? Olha o tamanho desse cara, ele é muito grande, deve ter uns 2,5 metros. Olha, eu nunca me dei conta disso, só quando eu vejo foto é que eu vejo que eu sou grande. Mas para mim, não, sei lá, é verdade que eu sou grande. Quando eu vejo foto, às vezes. Mas o Sim, Nivaldo é muito grande, a grandeza da pessoa não é ele é no tamanho demais, físico. né? Ele é demais, o Nivaldo é demais. Nivaldo, Aí, e sabe que lá em Montreux a gente estava no quarto juntos, né? O Nivaldo e eu, nós ficamos no quarto. É maravilhoso. Eu sou fã do Nivaldo, sempre fui. figura, ele tem um É, coração muito, poxa, muito, muito. generoso. Aí eu falei Ele assim, tem. poxa, Cacau, como é que eu vou achar esse Cacau? Deixa eu ver se ele tem rede social, não tem Instagram. Meu Deus, eu não tenho Instagram, ele tem que fazer essa live com a gente. Eu quero te agradecer porque você fez o Instagram somente para fazer essa live com a gente, que geralmente é aqui no Instagram. Pô, agradeço você de coração. Agradeço aí a produtora sua aí que está falando no seu ponto aí. Tem uma Não, produtora aí. a produtora, não, às vezes ela me dá umas ideias. É Obrigado, ela que. viu? Isso, a Verinha.
Verinha, Verinha, um abraço, viu? Obrigado. Beijo, Abração, abração. Aparece aí, Verinha, cadê você? vem Não, cá, não, vem não, aqui. não. Não, ela Não, tá. tá bom. Não, ela não quer, ela não gosta Ah, de Verinha. aparecer. Mas ela tá aí, ela tá aí. Sim, ela tá vindo, ela tá vindo. Vem aqui, Vem, bem rápido Verinha. que vai cortar. Ai, Vem aqui. Deixa a gente ver você. Ela tá chegando, tá chegando. Olha aqui. oi, Thiago. Oi, Verinha. Um prazer, viu? Prazerzão. Obrigado pela sua presença aí. Obrigada a vocês, viu? Foi muito bom. Dá um beijo no Nivaldo, que é nosso compadre adorado. Vamos mandar sim, claro. Ô, Cacau, mais O uma Nivaldo é o vez. pessoal que tá ouvindo Nivaldo aí no Brasil. Nivaldo é imprescindível, viu? Para todos vocês saxofonistas, Claro, claro. todos os músicos, Nivaldo é além de ser uma pessoa maravilhosa, é um saxofonista, um músico, flautista também, excepcional. E eu recomendo que ouça-se muito. Nivaldo, João Pedro Teixeira, saxofonista, forrozeiro, danado, Olha aí. Hermeto. E agora Thiago, pelo jeito, também tá Thiago, mandando ver, né? Thiago, eu gostei muito do teu som e tal. As coisas que eu ouvi de você foi. Poxa, obrigado. Pô, obrigado, Cacau. Mais uma vez, muito obrigado. E quero dizer que nós não pararemos aqui. Nós vamos manter o contato aí, mas vamos trocar informações. Claro, maior prazer, cara. Porra. Se liga quando quiser. Não, nós vamos continuar o contato. Adorei esse papo. Você quer fazer algumas considerações finais para a gente encerrar? Eu quero dizer que o seu e-book, eu dei uma olhada, eu achei incrível, porque você conseguiu organizar essas ideias todas do que a gente falou aqui agora, né? A única coisa que, evidentemente, o músico precisa ter um pouco de sorte é cruzar com outros músicos, né? Isso bom, a gente pode provocar essa sorte também. Então, a maneira como a gente toca, a maneira onde a gente está, o que a gente faz, também a gente pode provocar isso aí. Mas, fora isso, tudo que está aí no seu e-book, eu estou de acordo, assim, a 99,9%. A única coisa que eu acho que é aquela, como o Stan Getz falou, just play, man. Estudar com o Tudel, com a Boquilha, sim, pode ser, se o cara tem tempo, mas os estudos de harmônicos, isso tudo é muito interessante. E, de repente, a gente pode falar de palhetas também, porque as palhetas, hoje em dia, é preciso aprender a dar uma raspadinha para poder, sabe? Deixar ela no jeito ali, né? Muito difícil achar uma palheta boa, hoje em dia. Passar aquela lixa 600. Não, eu tenho um canivetezinho e eu assim, tem que tirar mesmo, viu? Tirar muita coisa. Tem que fazer aquele desenho dentro sabe, o desenho. Coração ali, né? Esse coração não pode encostar, esse coração aqui. Esse aqui não pode encostar, que aí você perde a palheta. Mas aqui no grave, o médio, os agudos, e para ter um ataquezinho. Mas isso a gente pode falar no. Poxa, maravilha. Vamos gravar um vídeo aí para mostrar para a galera. Legal. Olha, está todo mundo te mandando um abraço aqui. Cacau, beijo da sua sobrinha neta. Te espero na minha live da escola, olha aí. Minha tia Carolina. Eu chamo ela de titia, porque ela está me chamando de tio avô, então eu estou chamando ela de titia. Cacau, muito obrigado, viu? Deus abençoe você aí, sua família. E em breve aí a gente vai estar em contato mais profundo, ok? Espero. Vamos continuar em contato. Um abraço. Beleza. Fica com Deus. Obrigado, gente. Dá um abração. Abraço.